Era uma vez essa história. Um anjo se apaixonou por uma humana e eles tiveram um filho. Eu vou colocar o nome fictício desse filho de X. Como todo ser vivo, ele teria um caminho a trilhar e a aprender. Então foi mostrado para ele que em sua primeira vinda à Terra, no plano terreno, ele viria como um animal. E assim foi feito. Ele vivia feliz como um animal, voando por aí, comendo, se divertindo. Até que um certo episódio, humanos jogaram pedra nele e ele feriu a parte esquerda gravemente. Foi arrastado pelas águas, se debatendo pela vida, e parou à beira do rio, onde foi encontrada por alguém, e esse alguém cuidou do pássaro até o fim da vida dele, onde ele retornou ao mundo espiritual. Agora, ainda criança, ele conseguia se transformar no pássaro que era da primeira vida dele, e assim ele vivia feliz e alegre no mundo espiritual, junto com seus amigos e lugares lindos, podendo mudar de forma a hora que ele quisesse. Mas como a vida continua e ele ainda tinha muita coisa a aprender, ele teria que voltar ao plano terreno. Mas ele não estava nem um pouco afim de voltar. Resumindo, foi nesse momento que foi mostrado a ele o grande amor da vida dele, a sua alma gêmea, que iria ajudar ele a evoluir. Então ele aceita seu destino e assim começa suas idas e vindas do plano terreno para o plano espiritual. Nessas indas e vindas, passam seus anos e muitos amigos foram feitos e conhecidos também. E é aí que chegamos no ano final, entre aspas. Então, nesse ponto da jornada, 5 seres conversaram conosco e queriam muito descer à Terra para tentar evoluir como pessoas, junto com nossos pequenos ensinamentos e também sendo guiados pelos espíritos de luzes de cada ser. 1986. Nasce X numa família humilde. Ele sempre foi uma criança que gostava bastante de brincar, desenhar e assistir TV. Até que um certo dia da sua vida, a criança perdeu um por um todos os seus amigos e ficou sozinho, tendo apenas a companhia de sua TV. E então o tempo passou, ele já tinha idade suficiente para trabalhar e começou a trabalhar no pesado desde cedo. No colégio, sempre tirava notas ruins ou medianas, não conseguia prestar atenção nem focar direito nas aulas. Às vezes à noite, ele saía a caminhar pelas ruas e ficava olhando dentro das casas iluminadas, vendo a felicidade das famílias e a união, querendo isso para ele e desejando isso em algum futuro próximo. Como na época não tinha celulares nem computadores, ficava horas no escuro, olhando para o nada e pensando em coisas obscuras. Teve uma certa noite que ele sonhou com um poço abandonado. Só que esse poço ele era diferente, ele era amaldiçoado. Dentro do poço estava preso o espírito de uma menina, e quem estava protegendo, entre aspas, era um espírito maligno que não deixava a ela sair dali e ser libertada. Todos que chegavam perto do poço eram expulsos por algum tipo de força
Então, de algum jeito que na época o X não sabia, ele conseguiu derrotar esse espírito maligno e libertar a criança que estava presa dentro do poço. A criança ficou extremamente agradecida ao X e de alguma maneira parecia que os dois já se conheciam. Então ela agradeceu, os dois se abraçaram e ela foi levada ao mundo espiritual. Quando ele acordou, ele estava chorando, mas chorando de alegria. O tempo passa e ele recebe uma ligação de um parente de uma outra cidade um pouco distante com uma proposta de emprego. Como ele não tinha nada a perder, ele se despede de seus pais e vai morar nessa cidade longe, sozinho, em um moquifo. Nessa cidade aconteceu algumas brigas relativamente sérias e alguns desentendimentos, digamos assim. Já cansado e sem emprego, resolve voltar para sua cidade natal. Nessa parte ele sofre um pequeno acidente de carro onde bate sua cabeça no vidro do carro. Volta a trabalhar de dia e também agora à noite, mas sem nenhuma perspectiva de vida. Os anos passam, a idade chega, mas ainda resta uma esperança de encontrar o amor. Então foi aí, depois de 30 e poucos anos longos de solidão, ele encontra alguém. Através da internet, ele encontra o seu amor, a sua alma gêmea. Mas, como nada pode ser simples, essa alma gêmea morava a muitos quilômetros de distância dele. Nesse meio tempo, o seu pai terreno fica mal de saúde e vai parar no hospital. E ele vai cuidar do seu pai. E infelizmente seu pai morre em seus braços, dando o último suspiro. Como procedimento padrão do hospital, eles entubam o pai de X, até que seus órgãos venham a falhar um por um e assim parando o coração. Então X, completamente sozinho em outra cidade, liga para sua alma gêmea para ser consolado. Mas como a vida continua e as coisas nunca são simples, nesse trágico dia, o X estava sozinho, sem parente nenhum, e também estava faltando funcionários do serviço funerário. Então ele teve que fazer o serviço sozinho. Enxugou as lágrimas e foi mandado a um porão atrás do hospital, aonde tinha 2 mesas de ferro frias, e em cima de cada mesa tinha um corpo enrolado em um lençol. Então X tinha que se aproximar de uma das camas e tirar o lençol de um deles para ver se era seu pai ali. O agente funerário logo chegou e em seguida os dois colocaram o corpo do pai do X frio dentro do caixão.